Sejam todos bem-vindos a mais um episódio do Podcast Oratório. Hoje estou aqui com o Matheus. E aí, João, quanto tempo, né, cara? Faz tempo que a gente não grava junto, né? É verdade, né? Estamos, inclusive, num formato diferente. Vamos ver aí, depois coloca no comentário se você gostou desse formato assim. E bem, hoje não dá para esconder quem que tá aqui, né? Já foi de cara ali quem é. Pois é, né? Ele esteve com a gente já na primeira temporada, né? Sim. Inclusive, João, não sei se você sabe, mas foi o mais assistido da primeira temporada. Mais assistido. Não sei se o padre sabe disso, aliás. Fez uma cara de surpresa. E as pessoas pediram bis. Queriam mais. Queriam mais. Estamos aqui com o padre Marcos Prince. Seja muito bem-vindo, padre. Amém. Hoje, falei, o padre Marcos está impecável. Essa cruz dele, maravilhosa. Muito Espero bonito. que brilhe longe. Muito Com bom. certeza. No primeiro episódio, né, o padre contou o testemunho dele, né, João? Falou um pouco da história dele. A gente conheceu bastante, ele gostava de jogar bola, era fã de futebol. Ainda joga, né? Não, ainda não. Ainda Agora eu só jogo olhando. Mas hoje o padre veio falar de um tema muito específico, João, sobre crescimento espiritual, crescimento na fé, né, padre? Vamos tentar, né? Porque vocês me pegaram no laço, né? Não, mas isso o senhor domina muito, a gente tem certeza Espero disso. que sim, né? Com a graça de Deus vai dar certo, né? E bem, padre, vamos lá. Por que é importante para um católico ele buscar esse crescimento espiritual? Vamos começar com isso. Por que esse é um chamado de Deus? Por que isso é importante? Eu creio que a cada um de nós procura de uma ou outra forma crescer em algo. Todo mundo quer crescer. Seja que você é católico, seja que você é protestante, ou seja que você tem uma linha oculta, né, ou até satanista, né, elas procuram crescer. É uma coisa natural que está em nós, querendo ver algo mudar e mudar para o bem, né? Só claro que nem sempre vai para o bem. Depois, como Jesus fala, nos frutos se reconhece a árvore. E quando os frutos não são bons, os frutos são azedos, amargas, a pessoa começa a pensar, né? E uma parte até começa a mudar, mas outros também, como se fala, nem no tranco pega, né? Infelizmente, né? Mas se a pessoa agora passeia-se em cima da palavra de Deus e veja, né, como Jesus cresceu, que deixou-se batizar pelo Espírito, né? E cresceu ao ponto, né? Ao ponto máximo que um ser humano pode crescer. Porque nós sabemos, Jesus, mesmo sendo Deus, ele renunciou à sua divindade para se tornar igual a nós e tornar menos ao pecado, porque esta parte ele conseguiu vencer em todas as tentações. E não existe uma pessoa igual a ele, ao pessoas declarando deuses, né? Hoje se formam muitos deuses. O individualismo tem isto consigo, né? Não existe uma pessoa que mais cresceu como ele, né? E onde se percebe que a pessoa cresce muito e cresce até ao topo, quando ela sofre e não quer retrucar. Isto é um sinal do crescimento, porque nós conhecemos, né, quando a pessoa começa a crescer, né, facilmente começa a retrucar, começa a se amargurar e vai. E Jesus não. Mais que ele entrou num sofrimento, mais que ele conseguiu crescer em quê? No amor a Deus Pai, no amor ao próximo, e esta parte, o amor a quem feriu ele. Isto foi o Novo Testamento, e também o amor a si mesmo, né? Então isto é o novo. Eu posso na dor crescer, eu posso na morte, indo para a morte, eu posso crescer. Nunca se viu isto na face da terra desta forma como Jesus expressava isto, né? Quando se olha para a cruz e ele dizendo, Pai, perdoa-las porque não sabem o que fazem. Aí ele arrebentou com aquele judaísmo, olho por olho, dente por dente. Não, Pai, perdoa-las
porque não sabem o que fazem. Então, Jesus institui um amor nunca visto na face da terra. E de lá para cá, ela pode se espalhar ou não, né? A gente vê que não dá fácil aceitar este amor. Eu falo que o amor de Jesus é o amor verdadeiro, porque o amor que mais desafia o ser humano. E o ser humano não quer tão desafiado como Jesus gostaria, né? Que seja. Então, Padre, a gente entendeu que é muito importante a gente crescer na fé, né? Vai dizer na palavra que Jesus vai dizer, né? Sede perfeitos como o vosso Pai Celeste é perfeito, né? Então, a gente... nosso objetivo, nossa vocação universal, né, João? É ser santo um dia, né? E a maior perfeição, né, é a santidade. E para isso a gente precisa evoluir, né, Padre? Sim. Não dá pra ficar parado no mesmo lugar, né? Não. E como a gente consegue evoluir? Como que é o passos pra gente poder crescer, Padre, na fé? Ser santo igual o Senhor. Mas agora você deu uma bola fora. Né? Parabéns, né? A gente vê o que pessoal você vai concordar nos comentários. A gente vê que você também é um jogador de bola, mas nesta vez foi feio. Viu? Operei 2 vezes o joelho, né, Padre? Operei 2 vezes o joelho. Verdade? Verdade. Mas, né? Eu nem operei, eu parei. Parou, não. Agora. Mas na graça de Deus, eu espero que volte. Eu gostaria. Amém. Então, o crescimento, se a gente para e pensa, né? Este ser perfeito ao santo, eu me lembrei de um testemunho do Dom Ascona, da ilha de Marachó, não sei se vocês já ouviram dele, né? Um bispo augustiniano, eu não sei se ele ainda está vivo ou já faleceu. E ele recebeu... Não sei se ele está vivo mesmo. E eu acho que ele está vivo ainda, né? Então, ele um dia deu um testemunho, né? Que ele procurava uma santidade, um perfeccionismo, por exemplo, no inverno, né? Quando ele dormia, ele abria a janela, só tinha um lenço, então ele passava um frio, né? E um dia ele recebeu a graça de enxergar o perfeccionismo dele, que era um perfeccionismo cheio de orgulho. Eu, com minha força, minha vontade, consigo me santificar. E Deus, naquela conversão dele, chamou ele de orgulhoso. Olha. Então ele precisava fazer um processo de não é eu, é Deus à frente, e Deus vai me aperfeiçoar. Então, todo crescimento verdadeiro no amor a Deus, ao próximo, a si mesmo, começa com o ato da humildade. Eu não posso, mas se tu quiseres, eu posso. Então, Deus vem em nosso auxílio, em nossa fraqueza e nos ajuda a crescer numa vida, né? No espírito em verdade, como Jesus falando para o Nicodemos, né? E a gente vê muito isso também neste casal de irmãs, né? Marta e Maria. Marta é muito, eu acho que ela entra um pouco mais na linha de Dom Ascona, e Maria já entra mais na linha da mãe de Jesus, que também é Maria, né? Só Marta não conseguiu ver isto. A Marta, quando Jesus chegou na casa, ela foi a fazer uma coisa. Pode até ser que ela preparou algo a servir Jesus. Aos poucos ela percebeu que ela ficou sozinha e a Maria ficou aos pés de Jesus, escutando e falando com ele. Aí ela não gostou. Ela foi se direcionar a Jesus e dizendo: Jesus, isto não dá certo. E onde depois Jesus dizendo a ela: Marta, Marta, tu te preocupes com muita coisa, Maria escolheu a melhor parte. Então, é aquela coisa, se você quer realmente crescer, você precisa primeiro escutar, para depois fazer. E o que Marta fez? Ela acolhia Jesus, mas depois ela fez o que ela queria fazer e depois ela escutou Jesus.
Maria escolheu a melhor parte. Ela escutou Então ela Jesus. precisava também primeiro se colocar os pés, escutar, e depois, se Jesus falou, agora vá e faça, vai. Mas não, e assim somos muitas vezes, nós somos muito inquietos, nós somos agitados, achando que do meu jeito servir a Jesus é o certo, né? Por isso nós temos na nossa igreja tanta desunião, né? Quantos padres reclamam quando se trata os pastorais? Parece que não estamos conseguindo unir os pastorais, não estamos conseguindo falar a mesma língua, né? Mas é por quê? Quando Jesus chega, quando a gente comunga, a cada um procura do seu jeito de seguir Jesus e servir Jesus. No lugar de todo mundo se unindo e falando assim, Jesus, agora fala conosco, de que forma você quer nos conduzir? Não acontece, né? Isso é interessante, Padre, que o senhor está falando. Eu fui pensando assim, o quanto que a gente tem uma questão de ativismo, de querer fazer, né? De estar dentro da atividade. É o tempo, né? E isso vem, a gente acaba levando isso para a igreja também, né? Sim. E o escutar o Cristo, né? Escutar, assim como aí na passagem que o senhor falou de Marta e Maria, quase um ato de oração. Como que é um ato de oração. Sim. Maria estava aos pés do Cristo ouvindo ele falar, ou seja, era uma conversa, e ele suplicando e pedindo, e Marta não fez isso. E quantas vezes a gente deixa de ser alguém de oração e passa a ser alguém só de ação? Só que a gente deixa de rezar, a gente deixa de ter o contato com Deus e a gente só quer fazer. Não, tem que fazer. Sim. E isso falando interessante, esse ponto que o senhor colocou. E o interessante, né, se você para e pensa, né, ação, né, oração, né, parece que a gente não escuta o R e já fica na ação, né? Exato. Sim, né? sim. No lugar de primeiro orar para depois agir, né? Não, perfeito. É uma verdade, né? E no fundo, se você hoje para e pensa, né, nestas lições de seguir Jesus Cristo, nós temos nas nossas orações muitas vezes um ativismo, né? Vamos rezar o terço, né? O terço é bom, né? Vamos estudar a Bíblia, também é bom, né? Vamos rezar o terço tal, vamos rezar outro terço, né? Vamos fazer agora uma novena, vamos fazer uma quarentena. Tudo é bom, mas se você veja no meio de tudo, quem começa a parar e falar, vamos nós primeiro silenciar, vamos se interiorizar, né? Vamos buscar Deus. Onde está Deus? Deus está em nós, né? Após o batismo, ele entrou, nós somos propriedade dele, né? Mas parece que nós somos propriedade do Senhor, mas não ele nós não somos propriedade dele. Mesmo que o batismo seja assim, né? Mas tá difícil, porque a gente né? não consegue escutar Deus, né, Padre? Porque muito difícil. A gente coloca muita devoções, né? Sim. O senhor está falando. E às vezes não é essas devoções para a gente crescer espiritualmente em si, né? Eu não ia falar que não ia crescer, e eu creio que a gente precisa usar as devoções um pouco da maneira diferente, para que elas ainda tenham mais efeito na vida espiritual. Por exemplo, se você pega o terço, né? A gente reza o terço, né? A maior parte das pessoas, elas recitam o Ave Maria, né? E é bom, existe aqueles 1000 Ave Marias, é ótimo, né? Outros fazem os 1000 misericórdias, né? Mas a gente fala na frente um mistério, mas ninguém quase medita. Né? Você não procura, né? Como naquele tempo que o povo não conseguiu ler, aí Deus veio socorrendo. Então, vai meditar através do Ave Maria o mistério, né? Um trecho da Bíblia, vai meditando, né? E o Papa ainda... Meditar. Mais importante do que especificamente fazer um número de Ave Marias, né? Rezar as 10 Ave Marias, rezar 53 Ave Marias, é mais importante que isso, é você estar em oração e realmente meditar sobre o mistério do Cristo encarnado. Você poderia superar, né? Tipo, as 10 Ave Marias é importante, mas se você reza as 10 Ave Marias e você começa rezando e não fixando-se na Ave Maria, você deixa-se levar pelo Espírito Santo a entrar no mistério que você quer contemplar. Então você supera
supera uma recitação e entra numa meditação. E ela pode subir mais um degrau, chegar na adoração. Você para com tudo e você chega na adoração do Espírito em verdade. Mas, infelizmente, nós ficamos mais na recitação porque somos muito agitados. Sim. Quando, por exemplo, se fala rezar o terço, o povo, não, em 20 minutos reza um terço. Reza, isso é verdade. Medita. Mas não, não desculpa, recita. Recita, mas não medita e menos adora. Né? Por exemplo, se você veja nas nossas igrejas, quando se trata, vamos fazer a adoração. Na maioria das vezes, na adoração, se faz um terço, se faz uma música, faz isto, aquilo. Mas quem silencia e fala, agora para tudo. Eu estou simplesmente olhando para o meu Senhor e nós estamos em conversa ao ponto de adorar Ele. É muito pouco. Nós somos muito agitados, né? Me lembrou aquela passagem do Antigo Testamento, quando Samuel escuta a voz de Deus, né? Sim. E aí ele fala para ele, então quando falar de novo, você vai falar, fala Senhor, que teu servo escuta. É verdade. Porque na hora, né? O momento da adoração é o melhor momento pra gente falar. Sim. É pra gente silenciar e falar, fala Senhor, que teu servo escuta. Verdade. E se a gente não consegue se silenciar, padre, se isso nos incomoda, algo de errado está dentro de nós, né? Agora você tocou o ponto do porquê não conseguimos se silenciar facilmente. Por causa, dentro de nós existe experiências cravadas, guardadas, traumas, angústias. E quem quer encarar? Este é o grande problema. E com isto a gente, vamos dizer, já guarda estas experiências e depois um dia acontece uma coisa pior, a gente facilmente já entra num estresse, a gente já entra numa ansiedade, outros entram numa depressão. Outros já infartam, outros já pegam uma AVC, né? E tudo isso são frutos de não ter resolvido algo que na vida se acumulou, né? E o que acontece? Quantas vezes o povo depois no lugar de parar e fala, tem que voltar à raiz, toma remédio. Aí, piorou, né? Só transfere o problema para frente, né? Uma pena, né? Como na meditação do terço, transfere a meditação para frente, mas não deixa ela entrar. E assim também no dia a dia, né? Na parte de problemas internos, se transfere, né? Entendi. O interessante, voltando nessa passagem de Marta e Maria, eu gosto muito dela, que a gente se coloca muito realmente como Marta, né? Nossa vida agitada, Sim. corrida e preocupada. É como se toda vez que a gente esquecesse por que a gente está aqui, né? O mais importante, por que eu tô aqui? Eu nasci por um motivo. Sim. E no Catecismo vai nos ensinar que a gente tá aqui para conhecer, para amar, para servir a Deus, né? Amém. E parece que toda vez que eu saio do meu objetivo, seja como trabalhador, o João tá trabalhando aqui na clínica, cada paciente que ele atende, ele tem que ser, tô atendendo como se fosse o próprio Cristo, né? Conhecer, amar e servir a Deus em tudo que a gente faz na vida. Sim. E quando a gente esquece disso, a gente vira essa Marta agitada, sem rumo, preocupada, angustiada. É mais ou menos isso, né, padre? Sem dúvida, né? E nós, né, o João, que estamos servindo as pessoas, seja você, né, como médico, outras pessoas poderiam sentar uma psicólogo, né, a gente como na parte espiritual, né, a gente vê o quanto hoje em dia nós somos afetados, né? Aquele exaustar-se, né? Quantas pessoas desta linha estão hoje com problemas de depressão? Ou na parte da medicina chama-se burnout, né? Sim. A pessoa dá um treco e acaba, a vida precisa se retirar por um tempo, né? Então é por causa que nós estamos servindo, mas nós estamos se abastecendo ao ponto de servir como Maria, né? Escutando para depois trabalhando. Muito bom, padre. Bem, esse é um tema que essa necessidade de passar, simplesmente de fazer obrigações, de fazer as coisas e realmente meditar e seguir um passo além, né? Que é adorar. Isso é difícil a gente ouvir isso sendo falado dentro das igrejas, né? Sim, que às vezes a gente difícil, fala tanto, né? A gente escuta tanto padre falando, tem que rezar o terço, tem que fazer. Sim. Mas
pouca gente fala assim, olha, você tem que meditar sobre a vida de Cristo. Sim. Você tem que realmente adorar o Espírito Santo e a Deus, né? Como um todo, ao Cristo. E você tem que realmente adorar na sua vida. Mas, João, você agora fala, a gente tem que. A questão não é tem que. Se você tem que, você já está, tipo, numa obrigação, no fundo. É perfeito. Você tem que, no fundo, agora eu vou usar o tem que também, né? Você tem que começar uma hora a parar e falar, não, Senhor, eu sei que eu não vou conseguir, mas se tu quiseres, gera em mim um tempo, gera em mim aquela vontade para que eu possa entrar nesta graça da escuta. É que no fundo é uma graça, né? Na graça da meditação, na graça da adoração, né? Mas através que a gente talvez não conhece, pode ser também, né? Ao se conhece, é devido o tempo é tão corrido, a gente não para mais. Não para. Tem que aprender a parar. E com isto a gente vive aquela agitação, né? Por exemplo, você já percebe, quando você consegue ter uma conversa bem tranquila, sem que alguém entre na tua palavra, é difícil. Aqui já começa. E agora imagina, nós já estamos com dificuldades de se escutar, imagina Deus. Piorou. A quem nós não vemos, né? Então, mas nunca é tarde, né? Quem sabe com esta nossa partilha hoje, um a outro que vai nos escutar, vai ver, né? Sinta-se tocado e fala, eu gostaria de fazer uma experiência da escuta, né? Existem estes retiros de silêncio, né? Eu ia comentar isso. Santo Inácio de Loyola, né? Eu me lembro quando eu fiz o retiro de São Inácio de Loyola, é o retiro de 30 dias sozinho, só com o mestre, né? No meu caso, terminou com 28, né? Mas é o melhor que existe. Se não faz os 30, né? Hoje também existe na linha inaciana, você faz 15 dias, você faz 8, você faz 5 ao 3, começa, né, com 3, vai para 5, vai para 8, né? Você vai ver, esta é uma outra forma de se alimentar. Vamos parar de falar para Deus. Vamos deixar Deus falar conosco. Sim. Né? O Padre Estevão, que eu estava comentando com o senhor, eles têm lá retiro de silêncio, se eu não me engano, são 7 dias, padre. Onde? No mosteiro. Lá no mosteiro. Em Ponta Grossa, você fala? Não, antes São Alberto, do mosteiro, o Padre Estevão, que eu estava comentando. Lá no Paraguai. Lá no Paraguai. Eles fazem 7 dias de retiro em silêncio, todo dia, com Santa Missa e confissão. Todo dia. Isso eu não sabia, 7 né? dias. Se eu não me engano, o grupo é o beneditino, né? Sim, beneditino, são beneditinos. Isso, Verdade, né? Existe, né? E quem um dia experimentou, ele experimentou e experimentou mesmo. Ele não larga mais fácil, viu? Muito bom. Padre, hoje, infelizmente, o senhor está corrido, né? Estamos falando do silêncio, da escuta, né? Ter tempo, né? Agora estamos de novo na pressa. Estamos agitados. Mas como a gente conversou... Já chegou a hora, né? Deus sabe de tudo, né, padre? Deus sabe. Mas, padre, eu vejo como a importância disso, porque, bom, a gente poderia ter falado, né? A gente tinha comentado se a gente teve alguns problemas técnicos ali, enfim, para a gente conseguir. Mas como o senhor falou, não, nem que a gente fale 30 minutos, 20 minutos. Sim. Mas escutar, né? Poxa, gostaria de falar muito mais, gostaríamos de ter esse tempo, né? Uhum. Mas, mesmo esse tempinho que foi, olha qual profundo conseguiu ser, né? Sim. E que possa ser um momento de reflexão para as pessoas mesmo, para a gente refletir dentro da nossa vida, de tanta coisa, a gente deixar de ser Marta, mas assim, sincera, né? Com um olhar sincero dentro do coração, e a gente tentar ser um pouquinho mais de Maria. Não, não sei o João, mas só de ouvir o padre falar já foi me acalmando, já foi me silenciando aqui, fui interiorizando, né? Só falta repousar, né? Repousar. Aí o programa vai sozinho. Hoje foi um dia corrido para mim também, eu acho que para o Matheus. Sim, a gente vive nessa correria do dia a dia, né? Aí, sai de um lugar, vai para o outro, vai trabalhar, tem criança, tem não sei o quê, tem compromisso. Mas a gente deixar pequenos momentos do dia para a gente poder realmente não tirar um tempo para recitar uma oração somente, que a gente possa meditar ela e adorar, né, realmente a Deus nossas vidas. E não esquecer que a gente está aqui para conhecer
para amar e para servir a Deus, né? Amém. Sim, mais Segundo o importante. catecismo você falou, né? bom Amém. demais. Ô, padre, mais uma vez, muito obrigado por o senhor ter dado esse tempo pra gente, bem corrido, né? Sim. Que, o senhor, que Deus abençoe muito o senhor, tá? Obrigado, viu? E se Deus quiser, vai ter outra vez, Não, com outra certeza, oportunidade vai ter para o que- senhor vir aqui. Você Sim. sabe que a porta do oratório está sempre aberta para o Senhor, Amém. porque é uma alegria muito grande a gente, né, receber o Senhor Sim. e o ouvir. Amém. Às vezes o Senhor faz um papel ali também do Cristo, né? O sacerdote, ele é um outro Cristo. Sim. Às vezes o seu papel, né, é ser um outro Cristo aqui É. para nós e a gente aqui, como Marta e Maria, ouvindo e aprendendo. Então, Amém. agradecemos aí esse Juntos tempo. aprendendo, né? Com Tempo que a certeza. gente aprende também, né? Padre, se eu puder dar uma benção para a gente poder encerrar. Vamos, sim. O nosso auxílio está em nome do Senhor. Que fez o céu e a terra. Clamando agora após deste nosso podcast, da nossa partilha, pedindo a intercessão de Maria, mas também creio que depois que Jesus corrigiu ela, a Marta também procurava mais entrar na graça da escuta. Intercessão das tuas, para que realmente nós, primeiro que estamos aqui, mas também os que nos escutam, que realmente nós conseguimos experimentar um pouco do grande valor de dizer, Senhor, eu quero, mas eu não consigo, me ajuda para que eu possa. Para isso vamos receber agora a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Então, muito obrigado pelo convite e até uma outra vez, se Com Deus certeza, quiser, né? Alegria. Gente, uma alegria muito grande poder ter vocês aqui. Então, coloque ali qual que é o próximo tema que vocês querem que o Padre Marcos Prim fale também. Vai ser muito importante. E, Mateus, uma honra estar contigo, né? Sempre uma alegria muito grande. Muito bom, João. Ainda mais escutando o padre aqui. Sim, ainda vai mais a gente já fica aprendendo mais- bastante. Tá certo. E até, então, o próximo podcast, esperamos vocês no nosso oratório.